Isaías capítulo 27, versículo 6. Somente o versículo 6 diz assim: dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Curva a tua cabeça. Espírito Santo da verdade, unge-nos com a tua palavra, e por nós faz ela transbordar, para alimentar, para glorificar o teu nome, para exaltar o nome de Jesus, para glorificar e exaltar ao Pai, e que sejamos como um cano cortado nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem é Jacó? Israel, a nação de Israel. Agora você pega essa palavra, essa profecia de Isaías, e transporta ela para João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz: veio para os que eram seus. Ia fazer isso, essa promessa para Israel. Mas os seus não receberam. Mas todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Aleluia. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto toda a face do mundo. Glória a Deus. Quem quer nessa hora, em Cristo Jesus, começar a lançar raízes, levanta a tua mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe que a raiz é a parte da árvore responsável por buscar alimento. A igreja é a terra que rega as tuas raízes com a palavra, que é a água do Espírito Santo. Se tu está plantado nos átrios do Senhor, é promessa do teu Deus que você vai florescer, você florescerá. É a condição que a palavra te mostra. Porque na presença de Deus, há fartura de bênçãos, há fartura de alegria, e você vai florescer. A tua vinha vai estar cheia. Toda a terra está vivendo uma secura espiritual por causa das igrejas que se prostituíram e deixaram de ser igreja. As terras não estão sendo regadas. Igreja é aquela que é regada com a palavra para alimentar as árvores que simboliza os homens e as mulheres, os irmãos, as irmãs que estão plantados na vinha do Senhor. O que é uma vinha? É um lugar fechado, com árvores encorpadas, bem próximas uma à outra, bem tratada, bem trabalhada na terra, na sua raiz, para que os frutos, quando apareçam, sejam frutos viçosos, frutos frondosos, frutos gloriosos, que alimentem os que estão na terra e alimentem os que estão fora daquela terra. Essa era a promessa e a proposta e a direção de Deus para a nação de Israel. Pegar aquele povo tão massacrado pela impiedade que viviam, chamá-los para a maravilhosa luz de Cristo Jesus e fazer deles uma nação sacerdotal. Quer ver um sinal que Deus deu para eles? Israel tem um solo árido, um solo seco. Porém, Israel é a maior nação exportadora de flores para o mundo. Interessantíssimo. Como é que uma terra de solo seco exporta flores? Flores é uma espécie de planta sensível. Ela precisa ser bem tratada nas suas raízes, na sua essência, para ela começar a produzir. Roseiras são plantas muito sensíveis, muito frágeis. E como é que um solo tão seco produz tantas flores? Traz agora, isso acontece lá no meio da nação de Israel, agora traz para a vida espiritual. Aquele povo tão seco de palavra de Deus, tão seco pela incredulidade, lhe apareceu a maravilhosa luz, a água da vida se manifestou no meio deles, o Senhor Jesus, e estava dizendo para eles: olha, eu vou trazer a salvação. Isaías profetizou sobre isso. Abre a tua Bíblia, vindo um pouquinho mais para trás, que você vai ver o que nós estamos falando.
no livro ainda do profeta Isaías, você que está com uma Bíblia na mão, no capítulo 11, no versículo 1, olha o que está escrito: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo, frutificará, e repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito Santo de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido a seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Brotará um rebento. O que é um rebento? São águas que brotam em lugares e começam a minar, espalhar-se pela superfície de outros pedaços da terra. Um rebento. Ou seja, é o lugar inicial onde a água estaria brotando. É o início da fonte daquela água. Quem é o início da fonte de poder e de vitória? É o Senhor Jesus. Ele é que é o rebento que Isaías profetizou, que surgiria no meio da casa de Jessé, lá dentro da nação de Israel. Um judeu, ele iria estar alimentando agora todos os povos vizinhos à nação de Israel, porque a intenção, o desejo do coração de Deus era que Israel se tornasse, como já disse, uma nação sacerdotal, e com essa palavra, com sinais, frutos e milagres, começasse a produzir vida, e essa vida se alastrasse para alcançar os povos que estavam mortos pela idolatria em volta da nação israelita. Esse era o desejo de Deus. Aí Israel, recusando essa obra do Senhor, como nós lemos aí em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, verso 11 e 12, ele veio para a gente, voltou-se para os gentios. Veio para os que eram seus, seu não recebeu, todos quanto recebeu, se referindo aos gentios, se tornaram filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, um povo que não me procurava, um povo que não me buscava, foi alcançado. Tu buscava Jesus vivendo nas iniquidades do mundo? Não. Nós buscávamos Jesus vivendo nossos deleitos e pecados? Não. Nós estávamos afastados dele, mas ele não se manifestou a nós. Ele se manifestou a você para te dizer que tu é um vencedor, para te dizer que tu és uma planta que ele se interessou em ter no jardim dele. O jardim dele é o reino. Tu é uma planta arrancada da plantação do diabo, que conduz todas as árvores à morte, e plantada dentro da plantação do Espírito Santo, que é o reino de Deus e a sua justiça. Tu está plantada por Deus para vencer. Quando Jesus cura aquele jovem cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé, o que ele fala? Está vendo bem? Agora, Senhor, eu estou vendo os homens. Eu estou vendo os homens como árvores que andam. Lava de novo. Quando ele lavou novamente, ele disse: agora eu os vejo perfeitamente como eles são. Aleluia. Que espécie de árvore é você? Nessa noite o Espírito Santo manda te perguntar: que tipo de árvore é você? Uma árvore que já tem anos plantada e não dá fruto? Ou uma árvore que, mesmo sendo pequena, se pode enxergar frutos em você e se alimentar? Quando se está com fome e sede, não se procura quem é grande, se procura quem é pequeno. Observa que as pessoas que te pedem oração, a maioria delas são pessoas de igrejas grandes, mas sem vida, sem água, sem fruto, somente com folhas. Folhas não são alimento. Na árvore o alimento é o fruto. Aí te procura, você que é pequena, como eu sou pequeno, numa igreja pequena em que estamos, para se alimentar dos frutos que Deus tem feito jorrar no nosso lugar. Nos lugares onde a água está jorrando, se enxerga mais frutos do que folha. No lugar onde há escassez, se enxerga mais folhas do que frutos. E no lugar que está seco, não se enxerga fruto e não se enxerga folha, somente varas secas. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo
que se tu é uma vara seca, tu não está tendo vida espiritual, está vivendo aprisionada pelas cadeias de doença e pelas opressões malignas, levanta-te e põe-te em pé, porque o Senhor vai regar as tuas raízes, alargar as tuas estacas, vai te encher do alimento da palavra e vai te fazer produzir fruto a 30, a 100 por um, e tu vai ser uma bênção para alimentar as nações em nome de Jesus. Vão vir até você para ouvir uma palavra, para se alimentar. As palavras que produzem frutos que saem da tua boca. Vão vir até você para dizer: olha, eu tenho uma igreja do lado da minha casa, mas leva esse pedido e põe na tua. Leva esse pedido e ora você por mim na tua casa, porque eu sei que o Espírito Santo está contigo. Porque eu me alimento quando eu ouço você abrir a boca. E você vai dizer: mas você não é de alguma igreja? Sou, mas lá só tem folha. Folha seca-se e cai. Frutos, quando se amadurece, é para pegar e se comer. Por isso que está profetizado em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Pega a palavra que tu está ouvindo e deixa ela no tempo de Deus produzir os frutos que ela vai produzir. Não deixa passar. Não deixa os anos se prolongarem sem que a tua vida realmente esteja plantada nos atos do Senhor, sem que a tua vida esteja realmente envolvida nos atos do Senhor, guardada pela sebe do Senhor. A sebe significa cerca. Sabe por que Deus põe cerca em volta da plantação? Vou te dizer 7 razões para você entender por que Deus põe cerca em volta do que Ele planta. Primeira, o que Ele planta, Ele considera que tem valor. Você tem valor para Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: você tem valor para Deus. Diga para ela, diga para ele: você tem valor para Deus. Por isso Ele botou a cerca em volta de você. Só é guardado o que tem valor. O que não presta, o que você não usa, o que você não quer, você não guarda, ocupa espaço, atrapalha, você joga fora. Se Deus botou cerca em volta dessa plantação em que você está no meio dela, você tem valor para Deus. Segundo, a cerca é para mostrar para os outros, mesmo que estão à distância, aquele lugar tem dono. Aquele lugar tem dono. Diabo, a minha vida tem dono, e o dono é Jesus. Diabo, a vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui, ó, nessa mesma plantação, ela tem dona. Tem dono, é Jesus. Então, segunda coisa para mostrar com a cerca, que você tem dono. Você não está abandonada. E a terceira coisa é essa: o lugar não está abandonado. A cerca é para mostrar que não está abandonado. Entenda, alguém se preocupou em cuidar daquele lugar. Lugar que não está abandonado é lugar cuidado. Você pode entrar num lugar bem arrumado, que a primeira coisa que você vai procurar é se tem alguém ali, porque abandonado você sabe que ele não está. É a terceira coisa, né? A quarta, se põe cerca para se dizer: é proibido se invadir. Amém? É proibido invadir. Quem invade é ladrão. Quem entra pela porta é convidado. Jesus está te convidando nessa noite a fazer parte da plantação dele, cujo Espírito Santo é o regador e a palavra de Deus é o alimento. É a quarta coisa. Se tem cerca, é porque é proibido se invadir. Quinta coisa, aleluia. Quinta coisa que a cerca significa: a cerca significa separação. A cerca faz separação de uma área e de outra área. Deus te separou para em Cristo produzir frutos, e frutos com abundâncias em nome de Jesus. Você foi separado porque tu tem valor. Tu foi separado. É a quinta coisa. Foi separado. A sexta coisa, a razão pela qual Deus põe cerca em volta da nossa vida, glória a Deus, é que para você se lembre, quando estiver lá dentro,
que se você desejar sair, você vai ver que aquela cerca que está em volta de você, saindo você está dizendo para você mesmo: não estou mais nos cuidados do Senhor. Quem sai da cerca, agora é quem está dentro e sai da cerca, está saindo debaixo dos cuidados do Senhor, estará entregue à própria sorte. O alimento agora não vai vir até você. Você que vai ter que buscar alguma coisa para se alimentar. E um detalhe importantíssimo: fora do reino de Deus só existe coloquentidas, como Eliseu foi contactado por Eliseu quando os filhos de profeta saíram para colher ervas. Coloquentidas são ervas malignas, ervas venenosas. São os alimentos que estão sendo distribuídos por aí, nas falsas terras, nas falsas plantações que têm aparência de igreja. Alimentos de morte, alimentos que geram morte. Só dentro dos atos do Senhor, só dentro da verdadeira igreja do Deus vivo, só na plantação do Senhor tem alimento que produz vida. Então, não saia dos atos do Senhor, não saia dos cuidados de Deus. Glória a Deus. A última e o sétimo item, para você entender por que Deus põe cerca em volta da tua vida. Glória a Deus. É porque do lado de dentro da cerca só podem estar quem foi convidado. Glória a Deus. Na hora do arrebatamento da igreja só vai subir quem aceitou o convite, chamado Jesus. Quem não tem o convite não vai subir. Não vai subir. Se você está dentro da cerca, entenda, é porque você foi convidado. Foi convidada. Segura esse convite na tua mão. E não pensa em dar uma voltinha lá fora, fora da cerca, fora da igreja, fora do reino. Porque o diabo, quando te roubar e te assaltar, ele não vai querer o dinheiro que está no teu bolso. Ele não vai querer os bens materiais que te cercam. Ele vai querer roubar a salvação da tua alma, dada gratuitamente por Deus através de Cristo Jesus. E se ele roubar a tua salvação, roubar o teu convite, além de você não estar mais na vinha, no meio da plantação, ainda por cima você não vai entrar no reino para conhecer o fazendeiro da tua alma, o agricultor da nossa vida, que é o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós de dia e de noite. E fique tranquilo, sabe por que a gente não é pego pelo espanto noturno? Porque a cerca que nos envolve são as onipotentes asas de Deus, e o diabo não pode passar por ela. Por isso que debaixo das asas do Senhor, tu nunca serás arrebatado pelo mal. Tu serás arrebatado por Ele, para o seio da sua glória. Então, tu quer florescer? Tu quer ter vida? O rebento já brotou, como diz Isaías capítulo 11, a partir do verso 1. E brotou lá na casa de Jessé, no meio da casa de Jessé, no meio da família de Davi. Esse rebento se chama Jesus, se alimenta dessa água e te põe em pé. Porque Deus quer falar contigo para você ser uma árvore produtora de frutos. E não uma figueira estéril, como se tornou a nação de Israel e foi rejeitada por Ele. Com essa palavra nos guarde o Senhor, com a sua sebe, com essa palavra nos regue o Espírito Santo, com o Espírito, com a palavra da verdade, e que o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa alma, continue cuidando de nós, porque sem Ele nada podemos fazer. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus.